Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs. Boa tarde, queridos irmãos e queridas irmãs do céu. Ah, sim, agora eu gostei. Boa tarde também aos nossos irmãos desencarnados que se encontram no nosso salão. Com muita gratidão, que eu retorno em 2024 à casa de início do trabalho, onde a minha família e eu fomos encaminhados. E queria saber quem está vindo pela primeira vez à casa. Sejam muito bem-vindas. Fiquem sabendo que a nossa casa tem muitos tratamentos, estudo, muitas palestras. É uma casa de trabalho edificante. As palestras, os tutores, a valorização. Então, assim, hoje eu participo na comunhão, mas meu coração palpita aqui pelo céu, e por isso que eu escolhi a primeira casa para mim estar iniciando esse trabalho na seara de Jesus. Como é que está a expectativa de vocês para o ano de 2024? Só ouvi um boa. Como está a expectativa de vocês para 2024? O ano está começando, gente. Tá certo. Então vamos lá. Espero que todos estejam com a energia revigorada para o trabalho na seara do Cristo, porque 2024 promete. E Jesus está nos convidando a trabalhar e muito, porque estamos vendo todas as catástrofes, tudo que está acontecendo no nosso mundo. E baseado no nosso evangelho, o homem de bem, temos que começar a trabalhar. Hoje nós vamos ter uma conversa fraterna, bem tranquila. Mas de início eu quero deixar 3 reflexões para vocês. Reflexões para serem feitas durante toda a semana, durante todo o mês, durante todo este ano de 2024. Vocês já tiveram a oportunidade de executar o amor a alguém que vocês odeiam? Já teve a oportunidade de fazer o bem a algum inimigo? Já orou por alguém que o perseguiu no trabalho ou na sociedade? Ficam essas 3 reflexões para que vocês possam e que nós, possamos, sempre que nos lembrarmos durante a semana, durante o mês, possamos lembrar disso. Que esse é um dos assuntos que faz parte do nosso diálogo de hoje. Eu ouvi uma palestra da Ana Guimarães, uma irmã da seara cristã de luta, de trabalho, do bem. Ela contou que um amigo dela relatou numa viagem que ele ficou órfão aos 5 anos de idade e foi morar com o avô. E nessa ocasião, ele se sentiu só, mas o avô o acolheu e ele já era bem velhinho. Ele tinha 5 anos. E o avô já era espírita. Eles eram muito humildes, mas todos os dias ele percebia que o avô sempre chegava primeiro no centro espírita. Ele chegava, abria as janelas, arrumava as cadeiras, colocava água, deixava tudo pronto para receber os irmãos para a palestra daquele dia. Chegava primeiro e ia embora primeiro. No retorno, eles chegavam em casa e eles iam lavar os pés, se alimentar. E o vô sempre pegava o evangelho e sempre abria na página O Homem de Bem. Foi passando os anos e todos os dias o avô sempre ia para abrir a casa espírita e fechar a casa espírita. Mês a mês. Todo dia chegava em casa, abria o evangelho na página O Homem de Bem. Passaram-se os anos, o vô levava a criança, levava o adolescente, e chegou a época que o rapaz cresceu. E
continuou indo ao centro espírita com o avô, só que dessa vez o avô era levado pelo neto. Mas, quando chegavam, sempre se repetia. Era lido o Evangelho, o homem de bem. Com isso foram passando-se os anos e o avô ficou muito velhinho, né? Ele já não conseguia falar muito. Chegou a época que ele já não ia mais para o centro. E o neto continuou fazendo seu trabalho. Chegava no centro primeiro e saía por último. Ao chegar em casa, cuidava dos afazeres. E o avô, já frito, ficava olhando para a prateleira. E ele falava: calma, avô, eu já vou pegar o Evangelho. Certo dia, ele pegou e já tinha memorizado. Desde criança ele ouvia esse Evangelho, o homem de bem. Então ele pegou o Evangelho, né, e foi palestrar para o avô dele. O avô dele falou assim: não, meu filho, eu não quero ouvir a palestra, eu quero que você leia. Ele leu. Tudo bem, vô, eu vou ler. Ele falou: pô, eu tenho uma curiosidade. Desde criança, o senhor só lê essa parte do Evangelho, só este capítulo. O homem de bem, o homem de bem. Mas dentro do Evangelho de Jesus nós temos tantas lições maravilhosas. Por que o senhor só lê este capítulo e este item? E o avô dá um sorriso, aquele sorriso bom, um sorriso cansado, e diz: meu filho, sempre leio o homem de bem porque já está na hora de eu partir. E quando eu voltar, eu quero que o homem de bem já esteja aqui. Da cabeça, ele vai descer para as minhas mãos. Das mãos, vai ficar no coração. E do coração, eu vou me tornar este homem de bem. Quero que o homem de bem fique penetrado na minha vida quando eu retornar à vida material, para que eu possa ter a atitude, sinceramente, do homem de bem. Então, meu filho, eu estou me preparando nessa existência para que na próxima eu seja o homem de bem. E esse rapaz sempre lembrava dessa história com muito amor e com muito carinho. Porque ele não entendia, né? Isso a gente sabe, o Evangelho tem inúmeras lições que nos tocam, que nos acolhe, que tira aquela aflição do nosso coração. Mas por que o homem de bem? Porque este capítulo, para quem ainda não leu ele, para quem ainda não se aprofundou, ele dá a oportunidade para que nós possamos fazer a nossa reforma íntima. Não é? O que é um homem de bem? Foi lido aqui o Evangelho. O homem de bem é aquele que não julga, que não culpa, que perdoa, que acolhe, que ama, seja com uma prece, né? O que nós podemos fazer? Caridade. Mas como? Né? Muitos de nós falamos assim: vamos fazer a caridade. Eu vou dar um dinheiro. É fácil. Mas será que a gente se dispõe a ficar com um amigo no hospital? Será que muitos de nós temos um tempo para ouvir um amigo? Para dar um abraço, um sorriso? É uma reflexão para que nós possamos fazer todos os dias da nossa vida. E entendendo essa mensagem, esse capítulo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, esse item 3, do Ser de Perfeitos, é um convite que a espiritualidade nos faz. Porque as pessoas, alguns falam assim: não, tudo bem, o Evangelho nos auxilia, né, nos ajuda, mas eu não sou espírita.
espírita, como é que eu vou fazer o bem? Eu não vou entregar a cesta. Faça uma oração. Muitos sabem que não é só o espírita que atinge os céus. Tem pessoas que não precisam de religião para agir dentro do homem de bem. Nós conhecemos pessoas que não comungam da nossa filosofia e às vezes são muito melhores do que a gente. Um sorriso, um abraço, uma atenção. E não dando continuidade ao nosso diálogo. Temos também um exemplo muito vivo na nossa vida, em todas as pessoas que conhecem. E eu acredito que também muitas pessoas que não são espíritas conhecem. É o nosso grande médium Chico Xavier. É um exemplo nato de um homem de bem. O que o Chico Xavier tinha financeiramente? Todos nós sabemos que Chico Xavier viveu uma vida humilde, de quando nasceu até quando desencarnou. Mas, olha quantos exemplos nós temos maravilhosos deste homem de bem. Muitos conhecem a história quando Chico Xavier falou que ele precisava seguir um novo caminho dentro da espiritualidade. Então, como ele era católico, ele se afastou da igreja. Só que as crianças da cidade queriam ouvir de Jesus, de Chico Xavier. Eles precisavam. Chico Xavier disse: eu continuo. Nós vamos fazer o evangelho embaixo do abacateiro. E Chico Xavier pensou: meu Deus, o que eu vou fazer com essas crianças embaixo do abacateiro? Eu não tenho um pão, uma água para dar para essas crianças. Mas eu irei mesmo assim. Então, num dia, Chico Xavier, reunido com as crianças, começou um vendaval na cidade. E porta bate, janela bate, e a folha que voa. Daqui a pouco as mães, começou a olhar as pessoas, a vizinhança. Mas Chico, o que você está fazendo com essas crianças embaixo do abacateiro? Ele falou assim: estou ensinando, falando sobre Jesus. Mas Chico, o que você vai dar para essas crianças comerem? Chico falou: não tenho nada, meu irmão. E de repente, uma veio com bolo, outra com suco, outra com café. E ali todos os sábados Chico teve o que dar a essas crianças. Já pensou se Chico Xavier fizesse como nós? Ah, não tem que dar para essas crianças comer, não. Como que eu vou falar de Jesus para essas crianças com a barriga vazia, gente? Mas o homem de bem foi lá e fez. Uma história também de Chico Xavier que comprova o quanto nos faz bem, pelo menos tentar ser este homem de bem. Certa feita, Chico Xavier começou a visitar duas mulheres numa vila muito pobrezinha. E era mãe e filha. Também viviam uma situação muito, mas muito triste. E ainda a filha era doente. Não falava, não andava. E Chico Xavier ia todo final de semana visitá-las. Vira-se a mãe da jovem e diz: ah, Chico, o meu maior sonho é ver a minha filha falando. Porque a moça não falava nada. Ela só se movimentava. Então, Chico Xavier começou toda semana ensinando: vamos, minha filha, repete para mim, fale Jesus. A menina olhava para o Chico. Outra semana, Chico: vamos, minha filha, vamos falar aquela palavrinha para sua mãe. Passou um tempo e um dia Chico chega lá, começa a conversar com a moça. E aí ela fala:
Jesus. Chico corre na cozinha e chama a mãe da moça. Vem, 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 sua filha está falando, venha ver. Quando a mãe chega, aí o Chico fala, minha filha, repita aquela palavrinha para sua mãe. E a moça, com muita dificuldade, fala, Jesus. Será que se fosse nós, teríamos essa paciência de ensinar uma pessoa a falar uma palavrinha? E a história continua. Passam-se os anos e Chico começa a passar muito mal em sua casa. Só que dessa vez ele não consegue chamar ninguém. De repentemente o seu quarto se ilumina com uma luz radiante e ele não sabe quem é. É um espírito ou um véu. Ele só vê a luz. E esse espírito toca o coração, entra com a mão dentro do peito de Chico Xavier e faz com que a dor se acalme para que ele possa ser socorrido. Então, Chico Xavier foi para o hospital, se recuperou. Na volta, ele vai agradecer, né? Vai agradecer por ter conseguido ser socorrido naquela noite. E começa a fazer sua oração em gratidão a Deus, a Jesus, a todos os mentores. E o quarto de Chico Xavier se ilumina novamente. Então Chico Xavier pergunta, quem é a senhora? E ela diz, eu só vou te falar uma palavra, Chico. Jesus. Olha como um ato de benevolência, de amor, de indulgência, de caridade, de amor nos acolhe. Todo bem que nós fazemos para qualquer pessoa, ele volta. Até o bem que nós fazemos preenchendo alguma coisa. É incrível. Não deixa de ser bem. A gente ganha 50% só. Mas é bem. Ali nós já estamos transformando o nosso coração. A partir da hora que nós começamos a entender que nós somos espíritos em transformação e nós temos a matéria, que é o nosso corpo, para nos ajudar. Aqui é uma passagem, é uma escola. Aqui nós não viemos a passeio. Ninguém está aqui para dizer, para viver para semente. Estamos aqui para trabalhar, para evoluir, para crescer, para ajudar o próximo. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Não tem problema. Ajoelha, senta. Vamos fazer uma prece. Tem alguém necessitado? Tem uma casa que está em desarmonia? Vamos pedir a Jesus que os bons espíritos, que os mentores, que os anjos da guarda vão até aquela residência. Quando nós pedimos em favor ao próximo, em algum momento da nossa vida, fica na nossa caderneta, anotado. E nós vamos ter o retorno daquela prece enviada. Só não podemos barganhar sempre, né? Temos que começar a fazer aquela reforma para que tudo saia de dentro do nosso coração para o próximo, com o máximo de amor e sabedoria. No Livro dos Espíritos, na questão 919, nós temos aqui como que uma receita, como que nós conseguimos fazer essa transformação para nos tornarmos homens de bem. Por que temos que nos tornar homens de bem? Homens de bem. O que eu ganho com isso? A partir da hora que nós fazemos a nossa transformação moral, o Espiritismo
Espiritismo, a Igreja Católica, o centro, todo local que se fala de Jesus, que prega o amor, a caridade, não importa que seja um centro espírita, uma igreja evangélica, uma igreja católica, aonde fala de Jesus, ali nós temos a missão e a oportunidade de fazermos a nossa reforma íntima. E como que nós fazemos isso? Primeiro eu vou citar para vocês quais são os benefícios da nossa transformação moral. Quando nós começamos a estudar, eu vou falar pela doutrina espírita. Quando nós começamos a estudar que a gente não aguenta mais sofrer, sabe quando você já não aguenta mais sofrer, você fala assim, para mundo, eu preciso entender o que está acontecendo na minha vida. O que eu preciso mudar? É a primeira coisa que nós devemos fazer. Nós temos essa orientação por Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos. Ele fala: concebamos toda a sabedoria desta máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? A partir da hora, porque funciona mais ou menos assim. Nós reencarnamos, atingimos, né, a época jovem, achamos que podemos tudo, e podemos tudo, né, do bem, olha lá, do bem. Mas o que nós fazemos? Arrogância, vaidade, orgulho. Para quê? Para transformar, para burilar o nosso interior. Por que fazer a reforma íntima? Primeiro, vamos cuidar do espírito, vamos mudar, vamos instaurar o homem de bem, vamos chegar lá no plano espiritual já com a ficha um pouquinho mais cheia, com a mala um pouquinho mais cheia, né? Porque lá não vão perguntar, olha, o que você fez na casa espírita? Vai perguntar quais foram suas ações. O que você fez de bem ao seu irmão? Você foi caridoso? Você foi paciente? Você foi tolerante? Você foi calmo? Foi brando? Não vão perguntar quantos edifícios construímos, quantas contas bancárias nós tivemos. Vamos perguntar se nós fomos indulgentes com o nosso funcionário, com a nossa funcionária. Se fomos pacientes com o familiar em casa. Se nós ouvimos aquela pessoa que precisava do nosso ouvido. Às vezes ela não quer opinião, ela só quer desabafar. Isso não será perguntado, tanto de bem que nós fizemos ao próximo. Fazendo a reforma íntima, né, a transformação moral, nós afastamos os obsessores. Sabiam disso? A pessoa que fica falando mal do outro coleguinha, julgando, que a pessoa que, ao invés de se preocupar com os seus objetivos, o que eu posso fazer para ajudar, ela começa a atrair, baixar a vibração. Eis a importância da transformação moral, da reforma íntima. E por onde nós começamos? Conhecendo a ti mesmo, conheça a ti mesmo. Parando para fazer aquela reflexão. O que eu estou fazendo para que eu possa me transformar, para que eu possa ser uma pessoa melhor? E é onde ele explica, onde a doutrina entra. Para que nós possamos, através do estudo, das palestras, fazer aquela introspecção e poder levar, não só para os nossos familiares, para a sociedade, para as pessoas no trânsito. Tem uma história muito engraçada do Haroldo Dutra Dias, palestrante de Juiz de Fora, né? Ele está uma hora com o filho dele, né, indo para o carro, naquele trânsito lá de Belo Horizonte, e toma uma fechada. Não é nada comum, né? Não tomamos fechada no trânsito do Brasil.
E aí ele começa a abaixar a janela, que ele fala que volta aquele espírito dele de leão, né? Aquela coisa feroz, né? Época antes de Cristo. E ele se prepara, se arma para responder à fechada. O filho dele também estava muito de bom humor no dia, mas vira para ele e fala assim: tá nervoso, pai? O Haroldo Dias olha para ele, respira fundo. Meu filho, estuda. O filho dele olha assim: só vai xingar ele, pai? O Haroldo fala: estou querendo. Mas é sincero, né? Ele está querendo xingar. É uma fechada, né? Imagina. O filho dele vira bem sério e fala: já pensou se eu xinga ele? E ele fala: nossa, eu te conheço. O Haroldo Dutra Dias, palestrante espírita. Ele fecha o vidro. Meu filho, você tem razão. Vá com Deus. E segue. Então vê como tem coisas que dá pra gente, né? A sorte que ele tinha um fiscal ali do lado. Mas nós também temos. Outra história. Essa aí já mais íntima, né? Já é na comunhão. Houve uma sessão mediúnica e quando acabou a sessão, foi falado aos médiuns: a cada um de vocês que saíram na semana passada, foi designado 2 espíritos, dois protetores para acompanhar vocês e acompanhá-los durante a semana. A gente esquece. Não é? Nós nos esquecemos. Esquecemos ou não esquecemos? Que a gente é acompanhado, que nós estamos com uma multidão de espíritos, né? Uma multidão de invisíveis. Diz que se ficou um silêncio na sala. Gente, o que eu fiz a semana toda? Todo mundo querendo lembrar, pensar o que foi que fez. Só que ele já tinha feito, né? Já tinham sido acompanhados. Não falaram o que antes. Devemos admitir que erramos para aprender. Aprender corretamente e melhor. Iniciamos uma transformação mecânica no início. Não é fácil. Não é fácil nós olharmos no espelho e falar assim: eu sou arrogante. Eu sou uma pessoa presunçosa. Eu sou uma pessoa egoísta. É fácil? Levanta o braço, quem acha que é fácil? Pode levantar, gente, não tenho medo. Agora, quem acha que é difícil começar com uma açãozinha desse tamanhozinho? Pode levantar o braço. Quem acha que é difícil? Pode levantar. Pessoal, é difícil. Você pegar um só. Por quê? A gente acha assim: não. Eu fiz o ESG, fiz o ESG. Sou voluntário na casa. Jesus, estou trabalhando de voluntário, hein? Estou pedindo comida. Estou levando cesta. É tudo, você detalha, né? A gente vai lá. Olha, eu fui para Alta de Souza. Entrei em tal lugar. A gente cobra ali, né? Piamente. Bota na ponta do lápis. Donação que a gente faz de bem. Vou dar uma triste notícia para vocês. É igual salário. É igual salário, gente. Poxa vida, mas eu tô de tete a tete, de segunda a terça lá no CEAL. Eu abro no CEAL, eu vou para o estudo, eu auxilio no atendimento fraterno. Eu dou ficha do passe, vou para Alta de Souza, levo os meus para evangelização. Trabalha, gente. Vira a vida de Chico Xavier. Olha como nós estamos longe. Mas já estamos no caminho. Já entramos no caminho.
Só que nós precisamos continuar. Ai, mas eu estou tão desanimado. Ai, mas eu estou tão triste. Ai, estou depressivo. Está depressivo? Vai para o hospital do câncer. É na aula das crianças. Já foram na aula das crianças? É fantástico. Eu passei por lá uma vez. Não tive coragem de entrar, não. As crianças sorrindo. E todos nós sabemos, né, que muitas que estão lá não vão sair de lá. Mas não. Nós que temos 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, ouvidos. Ai, meu Deus. No asilo. Ah, mas se for jogado lá, é porque fizeram causa na outra existência. Não interessa. Vamos arrumar um tempo de ir lá fazer uma visita? O bem consiste em fazer. Não interessa se a pessoa foi suicida, se a pessoa foi bandido, se a pessoa é assaltante, se a pessoa... Não interessa. Está bebendo, está não interessa. A nossa obrigação é fazer. Tem como levar uma cesta? Pega e leva. Ah, mas é porque bebe, é porque é alcoólatra, é porque é isso, é porque... Esquece. Porque o obsessor não, né? As pessoas que nós fizemos mal, na outras existências, que hoje a gente fica tudo apavoradinho. Ai, está me obsediando. Alguém parou para pensar o que foi que cada um fez com o obsessor que está te obsediando? E eu parei para pensar. E garanto que muita gente já parou para pensar aqui. Por quê? Quando a gente começa a iniciar o estudo da doutrina espírita, a gente começa a entender o porquê de cada coisa. Não existe injustiça, não existe injustiçado, existe injustiças. E a isso nós temos que prestar muita atenção. Como eu ia falando, né? A princípio nós fazemos aquela coisa mecânica. Vamos olhar no espelho e fazer, mas não nos julgarmos, não. E nem culpar. Porque o que nós já fizemos, passou, já foi feito. O importante é de agora. São 17h30. Isso? 17h31. O que nós fizemos às 17h29 já foi. Acabou. Passou. Não vai voltar mais. Se nós magoamos, conhece a ti mesmo. Vamos fazer a reflexão, Santo Agostinho, no final da noite, quando nós lembrarmos. No início, nós vamos lembrar uma vez por mês. Depois, a gente já começa a ficar mais esperto, começa a lembrar uma vez por semana. Aí, no próximo mais um tempo, a gente esquece de novo. Mas vai haver a hora que nós vamos lembrar. Vamos fazer essa reflexão. O que eu fiz de bom hoje? Para um familiar, para um amigo, para alguém do meu trabalho, para alguém na rua. Eu levantei de manhã, eu dei um bom dia. Porque ser cristão não é ser espírita. Nós temos a doutrina do espiritismo porque a gente é rebelde. Nós temos a doutrina para... Jesus falou assim, bom, eu acho que a doutrina espírita agora vai pegar você de jeito e vai botar você na linha. Vamos lá, gente. Última chance. Última chamada 2024. Vamos trabalhar. Quando a gente para pensar nessa questão do Santo Agostinho, a gente faz aquela reflexão. Ah, mas ninguém está vendo. Mas não interessa. Ah, não, hoje eu não vou não. Né? Vamos dar o exemplo aí da casa do voluntariado, que é meio mais prático e algumas pessoas aqui são voluntários. Ah, não, mas hoje eu não vou não. Ah, não, eu vou sair.
A gente esquece que a partir da hora que a gente se voluntaria para qualquer serviço dentro da casa espírita, nós estamos se voluntariando para Jesus. Primeiro item. Segundo item, um abraço, um sorriso, um olhar de acolhimento que você dá para uma pessoa, vocês não sabem o quanto ajuda. Você chegar num local e ser abraçado. Você às vezes nem fala nada. Você abraçar aquela pessoa. Tem uma conhecida minha que chegou, né, muito abalada mesmo na comunhão, e uma outra amiga foi e abraçou ela. E ela estava em ponto assim de um desespero muito grande. Ela abraçou, confortou, levou ao atendimento fraterno. E quando ela saiu, ela falou assim: eu estava muito desesperada, meu casamento acabou e você foi a luz que me iluminou hoje. Estou indo embora para o México amanhã e não sabia como eu ia sem meu marido. Mas depois do seu abraço, do seu acolhimento, do acolhimento da casa, eu vou viajar melhor. Custou alguma coisa? Gente, não custou 10 minutos. O impulso. No início, a gente vai, deixa eu fazer, né? Porque senão eu vou chegar lá no céu e não vou ter bônus, né, suficiente para mim não ficar no prol. Né? Vou aqui fazer essa caridade. Só que aí depois começa a mudar alguma coisa aqui dentro. E aí você já vai espontaneamente. Não. Hoje eu vou para o voluntariado porque eu preciso, porque todo o trabalho se reverte para mim. Todo bem que nós fazemos, ele volta para nós. E é da intensidade, do amor que você doa, naquele gesto, ele volta para você em dobro. Tenho certeza disso. E na hora que a gente faz essa reflexão, é a hora que a gente começa a entender do nosso sofrimento, porque sofremos ou porque estamos passando por aquela dificuldade. Porque Jesus está nos pedindo para amar mais. Depois de começar essa transformação mecânica, nós começamos a ter atitudes sucessivamente corretas. Pensamentos positivos, auto-perdão, gentileza, afabilidade, doçura, sempre enfatizando a evolução. E isso vai se tornando um hábito na nossa vida. Por que nós não conseguimos mudar? Porque nós temos aquele vício. O vício do egoísmo. Não falo vício de bebida, de isso aí não, porque isso aí, na hora que a gente decidir falar assim, não quero mais, é claro, né? Muita gente vai ficar muito aborrecido, porque não vai ter mais você para fumar, não vai ter mais você para beber, né? Mas a partir da hora que nós transformamos o vício da avareza, da mesquinhez, do egoísmo, nós começamos a mudar. Nós trocamos o verbo, vamos para o verbo amar. Ter a empatia, compreendendo, não reclamando, não julgando, sendo honesto e não reclamando dos nossos governantes também. Porque se eles estão lá, foi porque nós elegemos. E se nós julgamos que eles são hipócritas, que eles são ladrões, né? Quem será que colocou ele em val? Somos nós. Aí vocês já ouviram falar que nós estamos nesse planeta por afinidade? Santo nós não somos. Porém, ao nos modificados, nos tornamos úteis e modificadores do nosso caráter com a certeza de atrair afins. Precisamos disciplinar a matéria, o asseio, a disponibilidade, a alimentação, a gestão de tempo, porque são condicionantes para o nosso desenvolvimento espiritual.
Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Estudar e pôr em prática os ensinamentos. O perdão. Uma forma de nós podermos trabalhar esse homem de bem dentro de nós. Jesus disse a Simão Pedro: perdoar 70 vezes 7. E Simão Pedro vira para Jesus e fala: mestre, então eu tenho que perdoar 70 vezes 7 o meu ofensor? Aí Jesus vem com a boa notícia. Sim, perdoar 70 vezes 7 cada ofensa que você sofreu. Mas perdoar de coração. Não é perdoar falando assim: eu quero que vá para longe, eu quero que fique longe de mim. É perdoar mesmo. Não é perdoar assim, daqui 10 anos, falar assim: sabe, aquela pessoa me fez isso. Não. É perdoar e esquecer as ofensas. A transformação moral, que nós já falamos muito aqui. Trabalhar a nossa saúde mental. As nossas más atitudes, nos pensamentos, nas ações, sempre vêm de existências passadas. Devemos nos reconciliar com os nossos inimigos antes da morte, pois sabemos que em espírito sofremos também. Mas temos que agir melhor em vida. Ou seja, ao fazer as nossas orações, nós devemos pedir perdão para quem nós ofendemos, para quem nós fizemos mal. Porque ali nós trazemos muitas mazelas, muitas, de outras existências. E a partir da hora que nós falamos sinceramente do fundo do nosso coração: por favor, me perdoa, eu não sou mais aquela pessoa de antigamente. Hoje eu estou tentando e lutando para ser uma pessoa melhor, para seguir o caminho de Jesus, seja na casa espírita, seja na igreja católica, seja na igreja evangélica, seja no centro de Umbanda, aonde quer que seja, até sem religião nenhuma. Ore para o seu mentor, ore para o seu anjo da guarda e ofereça as preces para as pessoas que nós fizemos mal. Porque eles nos acompanham. Eles nos acompanham. Tanto que eles nos acompanham que tem uma outra história de um grupo que estava indo fazer visita. E nessa visita estava uma conversa muito edificante. E um obsessor começou a seguir. Vamos ver esse pessoal, se realmente estão só posando de bonzinho ou se eles estão realmente mudando. E lá foi o obsessor. Acompanhou todo mundo. E a conversa no carro, edificante, falando sobre os projetos da casa, falando sobre Jesus, falando sobre os planos, né? Para aquela época que eles falam, né? O que eles queriam fazer de bom para a casa, para o trabalho deles, né? Conversaram coisas corriqueiras também no dia a dia, mas sempre, né? Um dialeto de alto nível, né? Um dialeto do nosso lar. O obsessor foi, acompanhou, entrou na casa, viu como cada participante daquele grupo conversou com a família. Se realmente eles estavam ali para acolher, se não estavam ali só para marcar, mais um. A equipe chegou. Oi, fulana de tal, como que a senhora está? Como que está a família, a saúde, os filhos? O que a senhora está precisando? Conversaram, dialogaram, teve um acolhimento, pegaram um versículo da Bíblia, leram, finalizaram a visita e voltaram. E o obsessor? Junto. Firme e forte lá, tete a tete. Vamos ver o retorno dessa equipe. Chegaram na casa espírita, se reuniram, pediram aos mentores espirituais que abençoassem aquelas famílias daquele dia e que dessem força para eles poder voltar e fazer algo melhor por aquela família. E o obsessor virou e falou: realmente,
essa equipe ela está dentro da transformação oral, da reforma íntima, estão trilhando um caminho para a mudança interior. Eu vou seguir meu caminho de luz. E com a postura das pessoas, daquela equipe que foi visitar uma família, o obsessor não fazia parte daquela família, ele simplesmente falou, vou seguir esse povo aqui. E vocês acham que não acontece isso com a gente também? Acontece. Acontece conosco também. Então, como já estamos finalizando nossa palestra, vou deixar aqui uma mensagem para vocês, pelo Espírito de André Luiz, Conduta Espírita. Quem ainda não tiver, adquira. Este livro é um livro de cabeceira maravilhoso. Pelo médium Valdo Vieira, escrito pelo Espírito de André Luiz. No lar. Começar na intimidade do tempo doméstico a exemplificação dos princípios que esposa, com sinceridade e firmeza, uniformizando o próprio procedimento dentro e fora dele. Fé espírita no clima da família, fonte do espiritismo no campo social. Calar todo impulso de cólera ou violência, amoldando-se ao Evangelho de modo a estabelecer harmonia em si mesmo, perante aos outros. Constrói para a vida eterna, proporcionar às crianças os fundamentos de uma educação sólida, bem orientada, sem infundir medo ou fantasia, começando por dar-lhes nomes simples e naturais, evitando a pompa dos nomes famosos, suscetíveis e lhes criar embaraços futuros. O lar é a escola primeira. Sempre que possível, converter o santuário familiar em dispensário de socorro aos menos felizes, pela aplicação daquilo que seja menos necessário à mantença doméstica. Na seara do Cristo não tem fronteira. Que todos tenham uma excelente semana, que Jesus Cristo possa estar com vocês, que os mentores possam acompanhar vocês durante todo este ano de 2024. Desejo muita saúde, paz, amor e harmonia e felicidade. E agradeço por terem me ouvido, tanto os encarnados como os desencarnados. Muito obrigado, um excelente domingo a todos.